Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Minha gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você sonha com um mundo menos desigual, menos aquecimento global e menos miserável? Miserável, desculpa, né? Ou então, melhor dizendo, né? Mais decente? A pergunta a se fazer é o seguinte: será que as autoridades econômicas globais estão fazendo alguma coisa para que a gente consiga ver um mundo decente? Confira ao longo desse vídeo. Também, gente, se você se interessou pelo assunto, se você quer saber o que as autoridades públicas estão fazendo para que a gente consiga ver um mundo decente, então, minha gente, acompanha nosso vídeo. Nesse primeiro momento, eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. E assim, minha gente, bora que interessa. É assim, minha gente, imagina que pessoas como você, assim como eu, sonhamos em ver um mundo mais decente, certo? A pergunta é, será que as autoridades econômicas globais estão fazendo alguma coisa para termos esse mundo diante de nós? Apesar de todo o comercial que é feito na mídia, minha resposta, minha gente, que infelizmente é não, é negativo. Por quê? A resposta, minha gente, é excesso de dívidas. Assim, minha gente, ao longo desse vídeo, vou passar 3 países e logo em seguida vou falar do Brasil. De como é que as autoridades públicas globais estão agindo totalmente na contramão de realizar esse sonho para a população, certo? Então vamos lá, minha gente, começando pelos Estados Unidos. Recentemente, imagino que vocês tenham assistido que o Fed assustou o mundo inteiro, que dizia que tinha que aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Caso contrário, os Estados Unidos ia dar literalmente um calote. Não pense que isso aí é somente problema no Brasil. Os Estados Unidos é a mesma coisa, certo? É assim, minha gente, vamos entender um pouquinho dessa coisa aí, aumento de dívida, do teto da dívida dos Estados Unidos. Assim, anteriormente, o Fed obtinha lucro e passava esses lucros para o Tesouro Nacional deles, certo? Com o passar do tempo, ao invés de ter lucro, começaram a ter prejuízo. Por que ter prejuízo? Devido ao excesso de dívida. Por que esse excesso de dívidas? Para que poder salvar a economia dos Estados Unidos, para que pudesse reanimar, pudesse, vai lá, dar estímulos para a economia norte-americana. Só que o problema foi esse excesso de dívidas, correto? Então, minha gente, por isso que frequentemente nós assistimos os Estados Unidos dando susto no mundo, dizendo que tem que aumentar o teto da dívida, caso contrário vai dar calote no mundo. Pergunta, como é que vai ter um mundo decente adiante com excesso de dívida, certo? Agora vamos atravessar o Atlântico e vou falar da União Europeia. A União Europeia está tendo que aumentar a taxa de juros deles, que é a Selic deles, certo, minha gente? Que somado a um excesso de dívidas, está deixando o orçamento... Melhor, elevação de juros mais excesso de dívidas está começando a comprometer o orçamento deles, certo? O orçamento público está começando a ficar o orçamento público ameaçador, no vermelho, certo? Então, minha gente, esse problema aí. Agora vamos para a Ásia, vamos falar do Japão. O Japão é uma coisa muito interessante e muito curiosa ao mesmo tempo. Por quê? O Japão, ele simplesmente retirou do comunicado público a palavra reequilíbrio do orçamento público, correto? Juntando esses 3 casos, como é que as autoridades públicas vai dar um mundo decente, menos poluído para a população que sonha um dia com isso? No caso do Brasil, minha gente, ao invés do governo atual cortar gasto, eles preferem aumentar gasto. Como é que a gente vai ver um mundo decente aí? Quais são as consequências disso? Como é que a gente vai conseguir ver esse mundo aí decente aí adiante? Assim, minha gente, quais são os efeitos disso? Vai ter um adiamento de redução das emissões de carbono, certo? Segundo, vai ter um adiamento de energias limpas, renováveis, certo? E aí, minha gente, tem algum mecanismo ou algum jeito para que isso possa ser corrigido? Basicamente, minha gente, tem 2 formas. Uma mais indesejada
e outra que eu acho pouco provável. Vamos lá. Qual a mais indesejada? O que é? Melhorar através de aumento de impostos, melhorar a arrecadação através de aumento de impostos, certo? O outro que é? As autoridades públicas estão se recusando via corte de gastos. Entendeu, minha gente, as consequências? Consequências é que vai ter o adiamento de redução de emissão de gás carbônico, certo? E tem como corrigir? Tem, só que dificilmente as autoridades públicas estão indo nesse sentido, que é o principal dele, corte de gastos. Outra forma que ninguém quer, que é aumento de impostos. Perfeito, minha gente? Então, é esse vídeo que eu queria passar para vocês, minha gente. Será que quando que a gente vai ver esse mundo decente adiante? Então, minha gente, esse vídeo que eu queria passar a vocês, eu espero que vocês tenham entendido e gostado também. Minha gente, até o próximo vídeo. Tchau!